Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou o professor Cláudio Damasceno e quero começar com você agora um projetinho para criarmos um painel do Campeonato Paulista de 2021 utilizando o Power BI. Como você pode ver, eu tenho um primeiro modelo básico aqui na tela para que você que está começando no Power BI, possa fazer esse projeto junto comigo, seguindo as aulas passo a passo, começando do zero, ok? Bom, já quero pedir para que deixe o seu like, para que compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para que assim a gente possa alcançar outras pessoas também. E se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, peço que faça a sua inscrição e ative o sininho para que você possa receber todas as novidades do canal. Bom, vamos lá. Então, para que você possa ver aqui, nós temos uma listinha aqui com as imagens dos clubes que estão disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista de 2021. Nós temos os dados, de finalizações, de desarmes, de cruzamentos, de passes, de dribles, de lançamentos, para todos os clubes. E quando a gente escolhe um clube específico, por exemplo, eu vou clicar aqui no Ituano, ele vai filtrar os dados no relatório apenas para o time ituano. Se eu clico, por exemplo, no São Paulo, ele traz os dados do São Paulo. Se eu clico no Botafogo, ele traz o Botafogo. Do Red Bull, ele traz dados do Red Bull, do Corinthians também, e do Palmeiras, e do Santos, São Caetano, e assim por diante. Você quer fazer esse projeto junto comigo? Vamos começar do zero, passo a passo? Então, a primeira coisa que você vai precisar é de um projeto em branco do Power BI. Então, quando você abrir o Power BI, que você se deparar com essa tela na sua frente, tudo que você vai precisar fazer aqui, temos a tela em branco, você vai vir aqui nessa opção, obter dados, tá? Vem aqui em obter dados. Na lista que vai aparecer para você, você vai ver que tem uma lista lá com opções de várias fontes de dados. Você tem fontes de arquivos, você tem fontes de banco de dados, do Power Platform, você tem também do Azure, serviços online, entre outros. Você pode encontrar uma lista com todos, você pode digitar também. No meu caso, eu quero trazer esses dados de algum site da internet. Por quê? Porque assim, sempre que o site se atualizar, os meus dados vão se atualizar também, tá? Então, quando eu montar o arquivo aqui, eu quero deixar ele conectado a algum site de confiança na internet, algum site que se mantenha atualizado. Tem que ser algum site grande, algum site conhecido. Para isso, eu peguei aqui esse site, vou mostrar para vocês. Esse site da Gazeta Esportiva, que geralmente é um site que tem muitos anos, e eles têm um ranking aqui muito legal. Só que eles têm um ranking aqui, tipo assim, listando apenas os 5 primeiros, os 5 melhores. E eu quero pegar os dados de todos. Então o que a gente vai fazer para conseguir ter essas informações aqui? Inclusive eles têm as logos do clube, nós vamos aproveitar isso também para colocar no nosso projeto. Então primeira coisa, você vai pegar aqui esse link, pegou aqui esse link, gazetesportiva.com/ranking de equipes /ponto de interrogação campeonato igual para Paulista 2021. Vou pegar esse link aqui e vou jogar ele dentro aqui do Power BI. Como que eu vou jogar isso? Como eu quero pegar um link da internet, a primeira coisa que a gente vai marcar aqui é a opção web. Tá? Então a gente vai digitar aqui web e ele vai aparecer aqui pra gente, tá vendo? Web. Ou seja, a gente vai importar dados de uma página da web. Você vai clicar aqui nessa opção e vai clicar em conectar. Quando você fizer isso, o Power BI ele começa a se preparar para fazer uma conexão com o site da internet e trazer os dados desse site. Nós temos a opção de fazer uma consulta básica ou avançada. Como provavelmente você está começando aqui junto comigo, a gente vai fazer do básico, começando do zero. Então a gente vai marcar aqui a URL que a gente quer, a gente cola ela aqui, pegou lá do site, cola ela aqui e vamos dar OK. Olha aí que legal. Agora a gente espera um pouco, ele vai começar a carregar esses dados. Na minha tela provavelmente demora um pouquinho mais, porque eu também estou com um programa de gravação, estou com o Power BI aberto, então acaba tendo um delay. É provável que na sua máquina esse momento vai ser um pouco mais rápido. Bom, ele está começando a trazer ali as opções de exibição dentro do meu navegador. E aqui vem uma parte muito legal. Dentro do site, ele vai olhar tudo que se assemelha a uma tabela, todos os dados que estão tabulados de certa forma. Tudo que for similar a uma tabela, ele vai trazer para que a gente possa importar esses dados para dentro do nosso projeto. Isso é um recurso incrível. Aqui do lado direito, você tem a opção de ver os dados que estão dentro da tabela e você tem a opção também de observar a exibição do site. Olha que interessante. Então eu tenho aqui todas as tabelas que ele encontrou naquele site. Ele encontrou aqui 14 tabelas e também algumas tabelas sugeridas. E ele encontrou também aqui, se você clicar em exibição da web, ele te dá o site aqui, Olha que legal isso daqui, certo? Olha que bacana, tá vendo? Exatamente o site que a gente estava navegando lá. Vamos ver a exibição de tabela. Para a gente entender a exibição de tabela, nós iremos marcar aqui, Por exemplo, vou clicar aqui em tabela 1. Eu nem preciso clicar na tabela para visualizar. Só de eu clicar sobre ela, sem marcar, eu já visualizo os dados. Quando eu marco, é sinal de que eu quero selecionar aquela tabela para importação. Então, anota essa dica também.
Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu clico na tabela 1, ele me traz o ranking de jogadores. Meu problema com esse arquivo aqui especificamente é que os títulos dessas tabelas não estão bem definidos. Então você pode ver ali, ó, que ele vai ter ranking de jogadores 1, ranking de jogadores 2. Porque na verdade lá no site isso está mesclado. É um problema. Então, se você observar lá no site, ó, quer ver? Vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui gols, ó. Se eu clicar aqui em jogadores, na verdade não está nem mesclado, né? Só tem o primeiro título aqui como se fosse apenas um dado, ele não tem para cada coluna. E esse é o problema, ele acaba repetindo a mesma coluna para todos. É isso que o Power BI faz, facilitando a nossa vida aí. Bom, como a gente não sabe, depois a gente vai ter que ver direitinho o que a gente quer trazer. Mas eu não quero, pelo menos nesse projeto, eu não quero trazer os jogadores que são os artilheiros do campeonato. A segunda tabela, eu sei que é a tabela de gols, né? Então tá aqui os gols do time. Essa eu quero trazer. A terceira tabela, eu sei que são de jogadores, que se você olhar aqui no site, ó, a gente consegue ver, por exemplo, ó, vou desmarcar aqui jogadores. Então a primeira é gols, a segunda é passes certos. Então eu consigo saber qual tabela que eu estou pegando do site aqui, fazendo uma simples visualização que eu consigo ver tudo. Então a segunda eu sei que é passes. Então a tabela 3 aqui são quem tem mais passes certos, né, quem está na lista. Eu vou marcar aqui a tabela 4, porque eu sei que são os passes certos de cada time. Então eu já saquei, pelo menos por hora aqui, que as tabelas pares são as tabelas dos clubes e as tabelas ímpares que o Power BI reconheceu são dos jogadores. Mas eu clico sempre para confirmar. Olha só, tá vendo? Ó, tá batendo as informações. Então eu vou marcar aqui tabela 6, ó, tabela 7, não quero, é jogador, e tabela 8. Ah, Cláudio, mas se no meu projeto eu quero levar os jogadores. Beleza, sem problema nenhum. Tabela 10, tem aqui também os resultados dos clubes. E tabela 12 também tem aqui, ó. Então, olhei aqui a tabela 13, ó, jogadores, tabela 14. Então eu peguei aqui ao todo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas que tem resultados dos clubes. Eu não peguei as tabelas, olha, eu não peguei as tabelas que tem as informações dos jogadores. Outra coisa importante, essas tabelas de dados que nós estamos visualizando aqui são as tabelas que têm dimensões, são as tabelas que a gente vai dimensionar os nossos fatos, os nossos dados principais. A gente vai entender isso mais à frente. Então eu vou descer aqui mais um pouquinho e vou dar uma olhada nessas tabelas sugeridas. Nós temos aqui a tabela 15 que ele está carregando. Olha só, a tabela 15, ele está pegando os clubes ali, está pegando a tabela de gols, passes, está juntando tudo numa tabela só. Pegou tudo ali, todas aquelas informações e colocou numa tabela só. Tabela 16, ele também trouxe aqui alguns clubes, mas está repetindo, né? Não sei qual que é o que ele está fazendo na tabela 16, né? Na 17 também não. E nem na tabela 18, tá? Agora, a tabela 15, eu acho que ela vai me permitir fazer a tabela fato aqui, que vai se conectar com essas dimensões, principalmente quando eu quiser clicar ali, por exemplo, num clube, e ele me trazer os dados daquele clube. Então eu tenho que relacionar os dados com todas as tabelas. Então eu acho que essa tabela 15 aqui vai me ajudar a criar esse modelo, né, de fatos e dimensões. Clico aqui, e depois de escolher as tabelas que eu quero desse site, eu vou fazer a etapa de ETL, né? Eu vou transformar esses dados agora. Então eu clico aqui. E muito bem, agora eu aguardo quando ele abrir aqui o meu Power BI e o meu Power Query. Ele está começando a processar essas consultas. Depois eu vou mudar o nome dessas dimensões aqui para facilitar a minha vida, né? Porque não é fácil, né? Com esses nomes, tabela 2, tabela 4, tabela 6, 8, né? Não fica fácil desse jeito. Então eu tenho aqui as tabelas pares, que eu sei que são as tabelas de dimensão. E eu tenho a tabela 15, que no caso é ímpar, que eu sei que vai ser a minha tabela fato. Então eu vou começar por ela. Tabela 15 eu vou chamar de F-times, para facilitar para mim. Então aqui vai ser onde eu vou trabalhar depois com os times. Tabela 2 eu já sei, né, porque eu já olhei lá, que é a tabela de gols. Então eu vou colocar aqui de gols, que é a dimensão gols. A tabela 4 eu já sei que são os passes certos. Então eu vou colocar aqui, ó, seleciona a tabela 4. A tabela 2... eu mudei o nome dela aqui para dimensão gols. A tabela 4, selecionei ela agora, eu vou vir aqui e vou mudar o nome dela. Eu sei que essa aqui é a dimensão de passes, são os passes certos. Já a tabela 6, eu não lembro, não faço ideia do que seja. Então eu vou conferir lá, porque eu sei que lá no site eu tenho essa informação. Então aqui, ó, deixa eu só tirar um pouquinho o zoom da tela. Beleza. Então, ó, eu sei que começa com gols, depois é passes certos, depois aqui, ó, dribles certos, que é 36, 29, então dribles certos.
Vamos lá no Power BI, na verdade no Power Query, né? Ó. Então, dribles certos, ó, que é o Bragantino com 36. É isso mesmo. Então, aqui, essa dimensão, que é a tabela 6, no meu caso. Talvez o seu projeto seja outro, verifica direitinho aí, tá? Na forma como você importou. Então, aqui vai ser a de dribles. Ok? Tem a dimensão dribles. No próximo aqui, ó, vamos verificar aqui qual que está lá no site. Então, temos aqui lançamentos e cruzamentos. Eu vou verificar ó, se é de lançamentos a primeira é 127 e se é de cruzamentos é 52. Então, lá nas tabelas pares, ó, 127 e a segunda 52. Exatamente igual a que está aqui no site. Então, a gente já sabe que é lançamentos e cruzamentos nessa ordem. Então, eu vou pegar aqui primeiro a tabela 8 e sabemos que essa aqui é a dimensão lançamentos. Já a tabela 10 aqui, ó, tabela 10, ela vai ser aqui a dimensão cruzamentos. Então nós temos aqui a dimensão lançamento e cruzamentos. E as últimas duas tabelas, provavelmente são finalização e gol. Não, gol já foi, né? Então deve ser o que? Finalização e vamos verificar lá melhor, né? Então vou vir aqui na lupa, vou reduzir aqui um pouquinho. Vou olhar lá no site, depois de lançamento e cruzamentos, nós temos finalizações, desarmes. Então, finalizações 46 e desarmes, o número vai ser 130. Então, vou voltar lá no Power Query, ó, finalizações 46 e o de baixo desarmes 130. Tá tudo correto, vamos só aumentar aqui para visualizar melhor, tabela 12. Então, pessoal, aqui a gente vai colocar que é a dimensão finalizações. E aqui na próxima, que é a tabela 14, vai ser a dimensão desarmes, né? Desarmes. Lembrando que aqui estão analisando apenas os certos, os armes certos, os dribles certos, lançamentos, cruzamentos e finalizações certos, ou seja, aquelas que cumprem com o seu objetivo. Bom, tá aqui. Já arrumamos aqui o nome das tabelas e isso facilita bastante o nosso trabalho. O que mais que a gente tem que fazer? Bom, aqui no FTeams a gente tem que fazer mais alguns ajustes, assim como nos demais. Por exemplo, essas colunas aqui que estão à direita, não preciso delas para nada. Então eu vou selecionar aqui as primeiras duas colunas. Na verdade eu só preciso mesmo da coluna que tem o nome do time, para ser bem sincero. Então eu vou clicar aqui na coluna que tem o nome do time, vou dar um botão direito e vou marcar a opção remover outras colunas. Então ele vai remover tudo que é coluna que eu não estou utilizando, certo? Aí agora eu tenho aqui os times e ele começa a, de certa forma, a se repetir. Tá vendo? Ele vai se repetindo. O que eu posso fazer para que fique só os 16 times com qual eu quero trabalhar? Você vem aqui, tem uma opção, ó. Nós temos aqui, ó, reduzir linhas. Você tem aqui, remover linhas. Aí olha que interessante, você tem remover linhas principais, linhas inferiores, linhas alternadas. E você tem a opção remover duplicadas, que vai remover linhas que contêm valores que estão duplicados. Tudo que tiver duplicado, ele vai remover. Então a gente marca essa opção. E olha só, agora nós temos os 16 times que participam do Campeonato Paulista. O que a gente vai fazer com essa coluna aqui? A gente vai renomear ela, tá? Vamos colocar aqui para facilitar, né? Então vamos escrever aqui nome do time. Ok? Daí depois a gente tem que fazer aqui, né? O que a gente precisa. Por exemplo, essa coluna aqui, a gente precisa dela no nosso projeto? Não, mas a gente precisa do nome e do resultado? Sim. Então eu vou remover as colunas que eu não preciso, então eu vou remover a coluna. Opa, acho que eu cliquei na opção errada, eu dupliquei, né? Só clicar aqui nas etapas aplicadas, eu clico no x para cancelar a etapa que eu fiz errado. Então eu vou dar um botão direito aqui agora, remover. Agora sim. Para todos eles eu vou remover essa coluna aqui, que é o ranking de times. A gente não precisa dele, tá? A gente pode fazer o ranking pelo próprio Power BI, baseado no valor, no resultado, né? Então vou remover todos aqui, vou ver colunas, deixa eu dar um zoom para que vocês possam ver melhor, né? Aqui, ó, tô removendo essas primeiras colunas aqui, ó, desarmes.
Muito bem, pessoal. Então até aqui tivemos sucesso na missão. Ficamos apenas com as duas colunas que nós precisamos para fazer o nosso projeto. Temos que agora talvez aí melhorar o nome delas, né? Verificar se o formato está correto. Então, aqui está correto, parece que nos demais também vai seguir o mesmo padrão, então todos provavelmente vai estar correto. Ó, o ABC que é para texto e 1, 2, 3 ali que é para os números. Correto. Então vamos vir aqui agora, ó, no ranking de times, a gente vai mudar aqui, por exemplo, esse ranking de times 1 pode que está padronizado, né? Tá, a gente pode até aproveitar isso que está no nome de todo mundo, né? A gente pode fazer assim. Ou se você quiser, até para você treinar, já trabalhar com Power BI, você que está começando, você pode renomear aqui, né? Você pode colocar aqui times, nome, pontuação, né? Gols, passes. Acho que facilita bastante, principalmente se você for usar esse rótulo em algum momento, né? Então você vai vir aqui, ó, onde está o ranking de times, você vai simplesmente apagar aqui e vai deixar só times. E aqui você vai mudar para gols, porque aqui a gente sabe que é a dimensão de gols. Aqui esse vai ser times. E aqui vai ser passes. E a gente vai fazer isso para todos. Ó, times. E aqui você vai chamar de dribles. Ó, agora a gente vai fazer uma coisa para lá aqui, ó, times. Lançamentos. Cruzamentos. Olha aí. Chegamos agora na penúltima. Finalizações. E aqui nós vamos ter agora times e desarmes. Muito bem, então praticamente só o primeiro aqui que eu acho que eu deixei o T minúsculo, né? Aqui, ó, vamos arrumar aqui, ó. Pronto. Agora sim. Lembrando que a gente sempre tem que evitar, né, fazer etapas repetidas, né? Então sempre tenta fazer todo o processo, vai renomear, vai remover, né? Tenta fazer isso tudo na mesma etapa para você fazer o mínimo de etapas aplicadas possível, tá ok? Bom, então temos aqui, ó, nosso projetinho está começando a tomar forma, pessoal, está começando a ficar bom esse negócio. Bom, para que a gente possa transformar essa estrutura de dados aqui nisso daqui que a gente viu agora há pouco, temos que fazer mais algumas coisas, temos que fazer mais alguns ajustes. Então, como essa primeira aula já passou um pouquinho do tempo, já está ficando um pouquinho longa, vamos fazer o seguinte, a gente vai dividir essa aula em partes, a gente vai dividir ela em pedaços. Então hoje a gente aprendeu a importar da web, a trazer para o Power Query e a fazer o primeiro tratamento. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês alguns ajustes que a gente pode fazer aqui nessa pastinha de times, além do relacionamento que a gente vai fazer nessas tabelas, né? Eu passo aqui na verdade tabela. Alguns ajustes que a gente pode fazer nessa tabela de times, que é a tabela fato, para ela poder trazer outras informações para a gente, como as imagens, né, onde é que elas estão localizadas, e também o relacionamento que a gente vai fazer entre essas tabelas. Eu vou clicar aqui agora no botão fechar e aplicar, que é o tempo de você deixar um like aqui nesse vídeo, de deixar o seu comentário se você gostou e quer que a gente traga a segunda parte desse material, e também o tempo de você ativar o sininho de notificações. Lembrando também, pessoal, que eu vou compartilhar as imagens e todo o material que a gente está utilizando aqui nesse projeto lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você quiser participar do nosso grupo, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você entra no grupo, é gratuito, você participa lá e recebe todos os nossos materiais. É uma forma de facilitar a entrega de conteúdo para todo mundo, ok? Então, assim que você entrar no grupo, você já vai ver o material lá no topo do nosso grupo. Vamos deixar ele carregar os dados aqui. Então, está carregando, ó, dimensão gols, dimensão passes, dimensão dribles, lançamentos. Lembrando que ele está pegando esses dados diretamente lá do site e está trazendo para o nosso projetinho de Power BI, está trazendo para o nosso painel, tá? Então vamos esperar ele carregar aqui mais um momento. Muito bem, pessoal, então ele carregou aqui para a gente, ó, ele fez a conexão com os dados do nosso modelo e já carregou todas as tabelas que a gente precisa utilizar. Aqui na nossa modelagem, a gente vai ver que as tabelas estão aqui, ó. As tabelas estão aqui, ele já relacionou essas tabelas. A gente vai verificar
Ó, observa que aqui ele relacionou entre ele, né? Ele não usou o modelo que a gente queria. Então, na próxima aula a gente vai fazer a correção, então, do reconhecimento de dados que ele teve aqui, principalmente por causa dos nomes em comum, né? Então ele pegou ali, já foi replicando em todo mundo. Na próxima aula a gente vai aprender como fazer essa modelagem do jeito correto, tá? Para que a gente possa fazer as conexões. Para que vai servir essa modelagem? Para que a gente possa, então, quando clicar num time, ele mudar todos os relatórios e trazer os dados daqueles times de cada uma das tabelas. Quando eu clicar, por exemplo, aqui nesse time, ele vai trazer todos os dados em todas as tabelas daquele time. Para isso que serve. Se a gente quiser criar medidas também, quando a gente selecionar um time, ele trazer as medidas com os dados relacionados a todos os dados daquele time. É para isso que funcionam os relacionamentos. Mas esse é um assunto para próxima aula. Deixa o seu like se você gostou, compartilhe nas redes sociais, chama o seu amigo para conhecer o nosso trabalho, deixa o seu comentário aí, o seu feedback e te vejo lá no nosso grupo de estudos. Um grande abraço e até a próxima aula.